estudando uma temática que faz parte dos nossos esboços dominicalmente, como temos apresentado, sobre a importância da gente se aproximar da Palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E o meu desejo como pastor, nesse confinamento, nesse isolamento, é que você aproveite o máximo para estudar a Palavra de Deus, para ouvir a Palavra de Deus, para buscar conhecimento, para que você entenda que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós precisamos fortalecer mais do que qualquer outra coisa neste momento a nossa vida devocional. Então, todos os domingos nós temos discutido temáticas que falam da importância da Bíblia, fala da importância das Sagradas Escrituras, temáticas que trazem a funcionalidade da Bíblia. E hoje não vai ser diferente. A nossa temática é uma pergunta: como ler a Bíblia? E eu queria perguntar para você: você sabe ler a Bíblia? Você tem lido a Bíblia com eficiência? Você entende o que você lê nas Sagradas Escrituras? Qual é o tempo que você tem gasto para a leitura da Bíblia, para ouvir a Palavra de Deus? É certo que eu posso me resguardar, exceto para aqueles que estão trabalhando diretamente à linha de frente, que talvez não tenha tanto tempo para se debruçar nas 24 horas, buscando essa revitalização da espiritualidade a partir da aproximação da Bíblia. Mas você que está em casa, você que está no confinamento direto, você pode ouvir a Palavra de Deus, você pode aprender sobre a Palavra de Deus, você deve procurar, buscar diariamente a Bíblia como referência de um livro que traz para você vida em abundância. Eu lembro perfeitamente, está registrado em todos os momentos em que estivemos aqui na Escola Bíblica Dominical, oferecendo esses estudos sobre as Sagradas Escrituras. Desde o primeiro domingo nós temos feito por onde cada um de vocês se aproximem mais, se debrucem mais e busquem cada vez mais nas Sagradas Escrituras uma vida mais próxima de Deus. E hoje nós vamos estudar como ler a Bíblia. Eu queria reforçar mais uma vez: você de fato tem lido a Bíblia? Você compreende o que você lê? Então eu gostaria de fazer inicialmente uma leitura em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e também ao ensino. Todos vocês são sabedores que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. E nesse texto nós estamos vendo o apóstolo Paulo dando continuidade a uma pastoral para Timóteo, um jovem líder. Tanto é que o apóstolo Paulo suplica em palavras bem objetivas que Timóteo esteja pronto para aprender as Sagradas Escrituras. E eu tenho certeza que você lembra do que Paulo falou a Timóteo. Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que saiba manusear bem a palavra da verdade. Quando a gente fala a palavra da verdade, surge em nossa cabeça, no nosso pensamento cristão, vários textos das Sagradas Escrituras que falam da importância de buscarmos na leitura não só a experiência para a nossa vida religiosa cristã, mas entendimento sobre as coisas que Deus quer nos revelar. E a gente aprende de cara que nós precisamos conhecer a verdade, essa verdade que vai libertar. E a gente só pode conhecer a verdadeira libertação quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós
procuramos examinar nas Sagradas Escrituras quem é Jesus, a sua importância, o que Jesus fez por nós e, claro, que mais do que qualquer outro sentimento, o que Jesus, de fato, na cruz, ao entregar a sua vida por nós, nos trouxe a vida em abundância. E se hoje nós estamos aqui, é fruto da graça de Deus. Mas Paulo continua e ele insiste para que Timóteo aprenda e desde já, até que Paulo chegue, Timóteo deve se aplicar, deve aplicar a leitura, deve examinar, deve buscar nas Sagradas Escrituras entendimento, compreensão. Por isso ele diz, até a minha chegada, Timóteo, aplica-te a leitura. Procura ler, procura aprender. E eu gostaria de dizer para você, e para mim também, que nós precisamos, até que Jesus venha, aplicar a leitura da Palavra de Deus, a buscar conhecimento na Palavra de Deus, trazer para o nosso coração essa ferramenta de leitura diária que é a nossa vida devocional. É procurar estabelecer um elo entre a nossa fé e a vontade de buscar a Deus todos os dias. A gente sabe que a fé é um dom gratuito de Deus, mas nós devemos nos impulsionar a buscar a Deus diariamente. E até que Jesus venha, nós precisamos aplicar a leitura da Palavra de Deus. Paulo estava dizendo a Timóteo, até que eu chegue, você aplique a leitura. Eu quero que você continue lendo, aprendendo, porque Paulo entendia que somente pela leitura das Sagradas Escrituras, Timóteo teria uma liderança fortalecida, uma liderança legitimada pela prática de uma fé onde a sua experiência não estava apenas no ouvir falar da palavra, mas ele conhecia essa palavra, porque ele buscava diariamente essa palavra. E o apóstolo Paulo diz, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e olhe, ao ensino. A exortação é uma prática comum, normal para uma liderança que viveu momentos onde havia muitas implicações do ponto de vista religioso, social e principalmente porque havia uma crescente combinação de ideias, de pensamentos gnósticos, pensamentos diferentes do pensamento cristão. E Paulo estava dizendo, é necessário que você aplique a leitura da palavra, que você estude, investigue, examine, aprenda, para que você possa exortar com legitimidade, para que você possa exortar com conhecimento de causa. Não porque você ouviu falar, mas porque você sabe onde encontrar, você sabe o que significa e a importância da palavra para aquele que é líder, para aquele que é um cristão, para aquele que vive, para entender que a sua vida é e deve ser sempre para a glória de Deus. Por isso ele diz, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Como é que nós vamos ensinar a Bíblia? Como é que nós vamos ensinar as Sagradas Escrituras em nosso lar, em nossa família? Como líder, como a gente vai ensinar as Sagradas Escrituras para os amigos no momento em que nós estamos no trabalho, para os amigos da escola, da faculdade, se a gente não tem esse ensino, se a gente não aplicou a leitura diária, se a gente não procurou conhecer? Certamente nós vamos ensinar e vamos falar daquilo que apenas ouvimos. E a gente não pode apenas ser meramente reprodutores. A gente deve entender que cada um deve examinar, cada um deve ter uma prática, uma vida, uma experiência cristã, onde você busque conhecimento. E você fala e deve falar da Bíblia com conhecimento de causa. Por isso eu gostaria de repetir a pergunta do nosso estudo bíblico. Você lê a Bíblia? Como você lê a Bíblia? Se você lê a Bíblia procurando entendimento, compreensão e armazenar em função desse entendimento, desse conhecimento, a compreensão verdadeira no sentido amplo do que a Bíblia, a sua importância para a vida cristã e algo muito mais do que qualquer sentimento seu, meu, é fazer com que Deus esteja no centro da nossa vida cristã. E a Bíblia deve ser lida para que Deus esteja perto, para que nós nos aproximemos de Deus e não haja um distanciamento.
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente pensa na palavra de Deus como lâmpada, como luz, nós estamos falando como direcionamento. E você precisa entender que nós temos a Bíblia para que haja um direcionamento. Olha, eu vou trazer no contexto do livro lá de Neemias, capítulo 8, versículo 8 e versículo 9, algumas considerações e outros textos para complementar esse entendimento sobre as Escrituras, sobre a forma como nós devemos buscar cada dia a compreensão sobre a Bíblia. E por isso essa pergunta cai muito bem. Como você lê a Bíblia? Você entende o que você lê? Então vejam só, a Bíblia deve ser lida sem pressa. Olha, presta atenção. Existe alguém com pressa quando faz a leitura da Bíblia, das Sagradas Escrituras? Se você lê de qualquer jeito, de forma relaxada, você está lendo, vamos supor, de uma forma muito apressada. Não haverá compreensão, não haverá entendimento. Os judeus são referência para a leitura, para a compreensão e para a profundidade daquilo que leem. Não sei se vocês já observaram nos Salmos, mas alguns salmos trazem em parêntese uma palavrinha chamada selá. Está entre parênteses. E talvez você não saiba porque aquela palavra selá aparece entre parênteses. É porque no momento que o judeu está lendo o salmo, aquele versículo, e naquele versículo tem entre parênteses a palavra selá, significa dizer que aquele momento é um momento de pausa. Ele para e ele vai fazer um aprofundamento, de uma reflexão sobre aquilo que leu. Ele vai fazer uma introspecção daquela palavra, daquele texto, daquela frase. E isso é feito com muito respeito. E hoje as pessoas leem a Bíblia de qualquer jeito, sem respeito, sem disciplina, e pior do que isso, de qualquer maneira, de forma apressada, e não lê para entender, para compreender as Sagradas Escrituras. Então, Neemias, capítulo 8, verso 8 e 9, diz assim: leram o livro na lei de Deus, claramente, coloca essa palavra em negrito, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Você imagine, as 24 horas você tem uma quarta parte, ou seja, você tem 6 horas. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoração ao Senhor, seu Deus. Queridos, dá para entender a dimensão, a importância de entendermos e procurar nesse entendimento sobre as Sagradas Escrituras, na leitura que fazemos, na nossa Bíblia, no aprofundamento desse entendimento, o desejo de se aproximar e, mais do que isso, alimentar uma vida espiritual, uma vida devocional. Neemias está exortando o povo, Neemias está trazendo uma explicação sobre a leitura daquilo que foi lido, e mais do que isso, há um tempo para essa leitura. Eles estão falando de um quarto do dia. Se nós temos 24 horas, vamos considerar 6 horas. E ali eles liam, se debruçavam. Aí eu pergunto, dá para existir pressa numa leitura de 6 horas diárias? Claro que não. As pessoas estão lendo de qualquer jeito. Estão lendo sem acomodação, às vezes porque querem lembrar algum versículo, está lendo de maneira onde não existe uma disciplina, não existe uma ordem, não há uma forma sistemática de estudo, de aprendizado. E eu quero dizer a você, na pergunta que fiz no estudo, no início do nosso estudo, como você lê a Bíblia? Não leia apressadamente. Não quero dizer que você precisa ler a Bíblia durante 6, 8, 10 horas, não. Você deve ler com qualidade, você não pode ter pressa, você não pode ler de qualquer jeito, de qualquer maneira. É isso que eu quero que você entenda. Se você vai ler 10 minutos, 15, 20, que sejam
intenso os minutos, com leitura aprofundada, com reflexão, com intimidade com aquilo que você está lendo. E, sobretudo, com um desejo de você aprender cada palavra que você está lendo. Naquele contexto, Neemias promoveu um grande recital de proclamação das Escrituras para ensinar o povo sobre a vontade de Deus, e por isso a leitura foi feita claramente. Havia uma explicação clara sobre aquilo que leram. Você que desenvolve um ministério na igreja de liderança, talvez de adultos, de jovens, de adolescentes, quem sabe da MASD, quem sabe no presbiterato, no departamento infantil, você que está diretamente ligado a qualquer departamento da igreja, como escola dominical, você deve preparar o seu melhor. Você deve fazer uma profunda leitura daquilo que você quer ensinar, daquilo que você quer levar adiante como aprendizado sobre a palavra de Deus. Eu gostaria profundamente que você estivesse entendendo que nós não devemos fazer uma leitura de qualquer maneira, apressadamente, relaxadamente. Nós temos que ter conhecimento de causa. Foi aquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, conforme a leitura que já fizemos no início do nosso estudo. E agora eu estou trazendo para você, no contexto do profeta Neemias, que nós precisamos ler a Bíblia com clareza, ler a Bíblia com profundidade, com entendimento, com compreensão. E mais do que qualquer que seja o meu sentimento seu sobre a referência que é a Bíblia na nossa vida, é que nós precisamos, de uma forma imprescindível, fazermos uma boa leitura das Sagradas Escrituras. E talvez, tratando-se mais especificamente, se você entender assim como eu entendo, que a Bíblia é a palavra de Deus, você deve prestar atenção em tudo que você lê. E não leia de qualquer forma. Esse é meu conselho pastoral. E você não leia de qualquer maneira, mas se debruce a partir dessa leitura, buscando profundidade, reflexão, e que você faça oração, pedindo a Deus entendimento, que você peça ao Espírito Santo que lhe ajude, lhe dê discernimento, sabedoria. E mais do que isso, não é só ler, também é praticar. Nós não devemos ser apenas bons ouvintes, bons leitores, mas principalmente bons praticantes da palavra de Deus. E eu gostaria, nesse mesmo contexto de Neemias, dizer para vocês que para uma leitura adequada, você procure a melhor parte do tempo, do dia. Não procure quando você estiver cansado. Não procure quando você estiver esgotado, senão você não vai ter força, senão você não vai buscar naquela leitura uma profundidade. O meu conselho é que você use do tempo, o tempo mais pertinente em que você possa fazer uso dessa leitura, desse aprendizado sobre as Sagradas Escrituras. Por isso eu repito, como você tem lido a Bíblia? Nós precisamos ler a Bíblia com muito gosto, com muita vontade, e não fazer de qualquer maneira, apressadamente, tá certo? A segunda consideração que eu gostaria de fazer nesse estudo é que você não pode ler a Bíblia de qualquer jeito. Em outras palavras, como já disse, apressadamente, relaxadamente. Você deve ler, esse é o segundo conselho, é a segunda orientação. Você deve ler as Sagradas Escrituras, você deve ler a Bíblia com constância. A primeira é que você não deve ler de qualquer jeito, de qualquer maneira. A segunda é que você precisa ter constância. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16, o texto diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Queridos, fazia parte da rotina daquele povo. E Jesus deu continuidade. Indo para a cidade onde Jesus havia sido criado, num dia de sábado, lá na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Significa dizer que nós devemos colocar uma rotina. Assim como nós temos uma rotina diária para tantas coisas que gostamos e fazemos com prazer,
e outras nós fazemos apressadamente. E aí onde vai o grau de risco, de complicações que vão surgir no meio do caminho. Imagine você que toma um café apressadamente todos os dias, um café quente, não se alimenta bem. Haverá um momento que a sua saúde não está adequada a esse processo que você está levando apressadamente, porque você está se alimentando de qualquer jeito. Daqui a pouco seu corpo vai padecer. A nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade cristã, depende muito da qualidade, de como nós estamos encarando, de como estamos vivendo, se está de forma intensa a nossa relação com Deus. O primeiro conselho é que você não leia de qualquer jeito. O segundo é que haja uma constância. Jesus tinha uma constância segundo o costume da época, segundo o costume de todos aqueles que viveram naquele contexto em que Jesus estava inserido. E por isso o evangelista Lucas está fazendo esse registro. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Ler as Sagradas Escrituras. Nós precisamos ter o hábito de ler as Sagradas Escrituras. Jesus tinha o hábito de ler a Bíblia. Jesus tinha o hábito de ler as Sagradas Escrituras. Por isso teve liberdade de usar da palavra na sinagoga, certamente com conhecimento de causa, sem medo nenhum de errar. Digo a vocês, nós devemos conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus conhecia muito bem a Bíblia. Jesus deu continuidade segundo o seu costume, segundo a rotina que havia todos os sábados na sinagoga, e levantou para ler. Então, se nós devemos ler a Bíblia com qualidade, nós precisamos fazer isso com constância, colocar uma rotina, para que essa rotina seja uma rotina sistemática e a gente não abra mão, assim como fazemos as nossas refeições, assim como acordar diariamente, assim como ir ao banho, fazer uma higiene. Nós precisamos tratar da nossa espiritualidade e nós precisamos levar em conta o exemplo de Jesus. Paulo já havia dito a Timóteo: Timóteo, até que eu chegue, você aplique a leitura, a exortação e o ensino. Neemias já estava fazendo com o povo, lá no contexto de Neemias 8, versículo 8 e 9, toda aquela, dentro da necessidade de revitalizar a forma mais expressiva de buscar a Deus, ele pegava um quarto do dia e colocava o povo para ler, e explicava, e ensinava. Isso é vontade, desejo de estar mais perto de Deus, de revitalizar os valores, de revitalizar os princípios, de fazer valer com que todos nós aprendamos com Jesus, com Deus, e tenhamos a necessidade diariamente de entender que a Bíblia, ela chega ao nosso coração por ouvir, porque ela é a palavra de Deus, mas a Bíblia deve chegar com entendimento. Você deve buscar conhecimento, você deve buscar entendimento, você deve aprofundar essa leitura e criar uma rotina, ter constância, ter uma vida sistemática, onde haja, sobretudo, o desejo, a vontade de viver o aprendizado sobre as Sagradas Escrituras. E a pergunta que eu lhe faço é: como você tem lido a Bíblia? Você tem lido a Bíblia com eficiência? Você tem lido a Bíblia sem estar apressado? Ou você tem lido a Bíblia apressadamente? Você tem tido uma rotina, uma constância diariamente? Então fica para você esse desafio, fica para você essa forma tão simples de indagar, mas também perguntar para o teu coração: como é que você tem colocado a Bíblia no teu coração? Você tem lido diariamente, você tem se aproximado de Deus através do livro sagrado, através desse livro que nós temos como revelação de Deus? E a minha orientação pastoral é essa: guarda em teu coração, leia a Bíblia constantemente. Faça uso das Sagradas Escrituras. Não poupe, tá certo? Tempo quando se trata de ler a Bíblia. Estude com eficiência, com vontade, com desejo, aprenda diariamente. Se você não deixar essas palavras chegar ao teu coração, talvez você vai continuar fazendo relaxadamente a leitura da palavra de Deus. E talvez muitos de vocês, há muito tempo,
não tem parado, não tem se debruçado na leitura, na busca constante desse ensino-aprendizado eficaz para a nossa vida cristã. Então é exemplo daquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. E eu queria lhe dar um conselho, querido irmão e irmã. Até que a gente volte ao nosso templo, aos dias de atividades na igreja, aplica-te à leitura da palavra de Deus em nome de Jesus. Se aproxime mais de Jesus. Digo de coração, coloque constância, coloque no seu coração o desejo, a vontade de ter uma rotina diariamente, assim como você tem nas 24 horas para cada coisa que você faz. Tenha constância. E até que a gente volte, aplica-te à leitura da palavra de Deus. Procura aprender mais, se aproximar mais de Deus, estudar mais e mais a palavra de Deus. Não deixe de participar das atividades online, mesmo quando você estiver na cozinha, mesmo quando você estiver na área de serviço. Coloca o teu celular, ouve as palavras que hoje nós estamos ensinando. É de coração. Que você entenda que nós estamos fazendo com que essa chama continue acesa. E agora que você está em casa, você pode fazer uso de todas as ferramentas das redes sociais, procurando ouvir a palavra de Deus, os estudos, as pregações, ministrações, enquanto você está ali sentado no sofá, na cozinha, no quarto, não tem problema. O mais importante é que você entenda que você tem que ter uma constância. E até que a gente volte ao templo, aplica-te à leitura. Esta é a recomendação pastoral, tá bom? O terceiro conselho pastoral, seguindo a ordem. Nós temos o primeiro, que nós não devemos ler a Bíblia de qualquer jeito, ou apressadamente. Outro é que nós precisamos ter constância na leitura, devemos ter uma rotina. Presta muita atenção. A terceira consideração, o terceiro conselho pastoral, é que você tenha essa como uma ferramenta de reflexão. Como você lê a Bíblia? Você tem feito reflexão da palavra de Deus? Você tem tirado ensinos veementemente capazes de aprofundar na mudança de vida, na transformação de vida cristã, o desejo de estar mais perto, de se aproximar mais de Deus? Então fica o terceiro conselho, a terceira recomendação pastoral, que você faça reflexão, que você investigue, que você examine, que você busque na veracidade do ensino-aprendizado as verdades eternas e que você aprofunde a sua relação com Deus, a sua vontade de viver, de estar mais perto de Deus. Eu vou usar um texto que está lá em Atos, capítulo 8, versículo 30. Correndo Filipe, prestem muita atenção, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você tem lido a Bíblia? E se você tem lido de forma apressada, sem constância, sem uma rotina, provavelmente essa terceira recomendação pastoral, ela não tem sido fruto da sua vida devocional. Não há reflexão. Você não está entendendo a palavra de Deus. Você está se debruçando em ventos de doutrinas que muitas vezes não fazem parte do nosso contexto e não pode fazer parte do nosso contexto cristão, onde nós temos na nossa tradição recomendações de estudo da palavra de Deus, buscando na palavra de Deus o conhecimento, para que fique registrado na história como um dia já fomos chamados a igreja dos livros. Foi assim que os presbiterianos foram chamados, a igreja dos livros,
por conta da importância que se dava à leitura, à busca constante do entendimento, da compreensão, do aprofundamento, seja ele teológico, conhecimento bíblico, pastoral, liderança. Nós precisamos fazer uso da reflexão. Nós precisamos ler e saber o que nós estamos lendo. Examinai as Sagradas Escrituras. Não podemos nem devemos apenas ler, mas devemos examinar as Sagradas Escrituras e fazer uso do exame sincero, genuíno, para que a gente leve em consideração que o ensino-aprendizado, que nós chamamos de pedagógico, seja exatamente na prática como você ouve, como você de fato está ouvindo. Nós devemos fazer uso até que a gente possa voltar ao templo e fazer com que todos nós nos aproximemos mais de Deus através da leitura das Sagradas Escrituras. O nosso conselho pastoral, trazendo à tona no mesmo contexto em que Paulo ensinou a Timóteo, é exatamente esse ensino. Timóteo, aplica-se a leitura até que eu esteja aí com você, até que eu chegue, aplica-te a leitura, examina, faça exortação e, sobretudo, presta muita atenção no ensino. E por isso, as palavras do apóstolo Paulo não é apenas um conselho para Timóteo de uma maneira isolada. Até que eu chegue, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Até que a gente retorne ao templo, até que a gente volte às nossas atividades comumente tão importantes para a nossa vida cristã, aproveite o máximo. Faça com que você esteja debruçado diariamente no ensino das Sagradas Escrituras. Pega a tua Bíblia, lê, procura examinar, procura no conhecimento da Palavra de Deus o fortalecimento cristão. Queridos irmãos e irmãs, a segunda recomendação é para que você tenha constância. Neemias estava ensinando o povo e o povo estava ali ouvindo 1/4 do dia, 6 horas do dia. Lá no capítulo 8, versículo 8, 9, está de uma forma intrínseca a necessidade que Neemias tinha para ensinar e fazer com que aquele povo tivesse uma profunda reflexão sobre a palavra de Deus. E a terceira recomendação nesse texto de Atos 8, versículo 30, é que você tenha reflexão, que você reflita sobre a palavra que você lê, que você examine, que você aprofunde sinceramente neste desejo genuíno de buscar a Deus com a rotina, com a constância, como esteve Jesus no seu contexto, onde todos os sábados se reuniam, e o texto diz lá em Lucas que Jesus se levantou naquele dia de sábado, segundo o costume daquele povo. Havia uma constância, havia uma rotina, e Jesus bem sabia, e não apenas de ouvir falar das Sagradas Escrituras, mas Jesus conhecia a palavra de Deus, Jesus entendia a sua missão, Jesus compreendeu o seu ministério. E eu quero dizer para você, assim como estou falando para o meu coração, que nós precisamos aplicar a palavra de Deus. Aplica-te à leitura, busque neste momento, neste isolamento social, nesse confinamento, cada dia mais uma espiritualidade cristã, revitalizada pela palavra de Deus, pela rotina, pela constância e principalmente pela reflexão, como de fato nós devemos, como bons presbiterianos, procurar e conhecer cada vez mais a palavra de Deus. O evangelista Filipe, voltando para o texto lá de Atos 8, versículo 30, explicou a mensagem para o etíope que lia, mas não conseguia compreender a palavra de Deus. E é naquele momento que ele pergunta: compreendes o que vens lendo? Quantos irmãos e irmãs estão na igreja e de forma muito apressada, sem aprofundamento, às vezes estão ouvindo e às vezes não estão, porque não conseguem ouvir com o coração. Assim como nós estamos nos debruçando nesse momento no ensino das Sagradas Escrituras, no aprendizado sobre a leitura, como ler a Bíblia, eu quero perguntar para você: como você tem lido a Bíblia? Você tem lido com o coração? Você tem procurado entendimento? Lembra do que o salmista disse? Logo quando abre a poesia hebraica, lá no Salmo 1,
Olha que lindo, o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite. Meus irmãos e irmãs, nós não temos mais desculpas e nem devemos arrumar desculpas para aplicar a leitura da palavra de Deus. E para você que está com dificuldade de ler a palavra de Deus, se debruce nas nossas lives, nos nossos estudos. Procure sistematicamente colocar uma rotina diária para que você possa exatamente fazer como Neemias ensinou o povo. Lá havia um quarto do dia. Você só precisa dedicar talvez 60 minutos nas terças, nas quintas, nos domingos e também prestigiando os nossos colegas ministros, irmãos em Cristo, os pastores que estão pregando, levando uma palavra de Deus, trazendo esperança. Você deve e pode criar uma rotina. E que você tenha reflexão, que você examine, que você procure com um propósito. Esta é a quarta consideração pastoral. Que você entenda, assim como nós devemos, segundo o que estamos estudando, nós precisamos levar a sério o ensino, o conhecimento da palavra de Deus. E para nós que lemos a Bíblia, não podemos ler de qualquer jeito, de qualquer maneira, apressadamente, com pressa. Nós não devemos ler a Bíblia dessa forma. Nós precisamos procurar nas Sagradas Escrituras compreensão sobre Deus, o que Ele quer. E aqui entra a quarta consideração, que eu chamo de propósito. Esse é o quarto conselho pastoral para a gente encaminhar a nossa conclusão. Que você coloque objetivo, que você objetive na leitura da palavra de Deus com um propósito. Pastor, eu quero adquirir conhecimento, eu quero ter no meu coração os versículos, na minha mente, expressadamente, toda a valorização do que aprendi na igreja com a lembrança, que eu possa recitar. Se você não exercitar a tua memória, você não vai adquirir, você não vai poder registrar o conhecimento da palavra de Deus na tua mente e principalmente no teu coração. Você coloque como propósito. E eu queria pedir a você que coloque o propósito de ler as Sagradas Escrituras diariamente. Coloca como propósito, todos os dias eu vou dedicar inicialmente à leitura de um capítulo da Bíblia. Eu vou fazer a leitura de um capítulo. Eu vou procurar ouvir um capítulo, mesmo porque hoje nós podemos, através das mídias, na própria distribuição que nós temos nas redes sociais, vários aplicativos, vários programas, inclusive online, onde nós apenas clicamos o play e vamos ouvir a palavra de Deus. E aí, mentalmente, nós vamos memorizar. Então, coloque propósito. Coloque o propósito de não perder o culto da terça-feira, o culto ao vivo online. Coloque como propósito estudar a Bíblia todas as quintas-feiras. Coloque como propósito participar da escola dominical todos os domingos. Se você fizer isso, você terá propósito no teu coração. E você fará com que a palavra de Deus de fato esteja na tua memória, esteja mais do que isso registrado dentro do teu coração. Durante um tempo, o povo de Deus deixou as Sagradas Escrituras. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Queridos, durante um tempo, na história do povo de Deus, a palavra de Deus, ela foi desviada. O livro foi perdido. E o que nós vemos nesse contexto, 2 Reis, é que o sacerdote Ilquias encontrou o livro na casa de Deus. Significa dizer que ele estava esquecido, o povo já não lia. Por isso havia muita rebeldia, muita desobediência, falta de conhecimento de Deus. Conhecimento com propósito é quando nós colocamos o livro, a palavra de Deus no nosso coração, na nossa rotina, diariamente. Nós devemos e podemos fazer isso. E agora mais do que nunca. E quando nós falamos de Ilquias, quando ele encontrou o livro da lei, no mesmo contexto, o livro foi lido. O que foi que aconteceu? Houve uma transformação no povo.
O povo que estava vivendo na ignorância, que estava vivendo no pecado, o povo que estava vivendo na inércia, no esquecimento profundo dos valores fundamentais da vida instituídos sobre Deus para aquele povo, e esse povo, por não ler, por estar distante, por muito tempo esse livro está esquecido, certamente aquele povo estava vivendo na ignorância, estavam se debruçando no pecado. Mais do que isso, o próprio rei Josias quis ouvir, e mais do que isso também, ele passou a obedecer às palavras do livro que estava esquecido, perdido, que agora foi encontrado pelo sacerdote Ilquias. E ali o povo foi renovaram a aliança com Deus, o povo se aproximou de Deus e houve uma transformação profunda. Dá para entender que há um propósito na palavra de Deus, e você deve buscar esse propósito. É se reencontrar, voltar-se para Deus, estar de volta na presença de Deus. Queridos irmãos e irmãs, finalmente nós estamos chegando à nossa conclusão. E o nosso desejo é que você entenda aquilo que você lê, aquilo que está registrado na palavra de Deus. Jesus incentivou a leitura bíblica em diversos momentos do seu ministério. Ele exortou inclusive os escribas perguntando: não tendes lido? Interrogação. Havia um relaxamento até pelos próprios doutores da lei. Eles não liam com eficiência, não compreendiam, por isso havia uma ignorância muito grande, a ponto de Jesus chamá-los de sepulcros caiados. Só havia uma capa, uma estrutura, tudo bonito, muito bem ornamentado, mas por dentro estavam vazios. Significa dizer que eles estavam sem o verdadeiro entendimento sobre as Escrituras Sagradas. Mais do que qualquer outro sentimento, nós aprendemos com um sentimento que nos registra a nossa fé, que Jesus é o Verbo revelado. Segundo o evangelista João, João 1, versículo 1, é a palavra encarnada. João 1, 14. E por isso nós devemos ler para compreender, mas se não lermos, eu já vou adiantar para você, nós não vamos compreender, nós não vamos entender a palavra de Deus, o que Deus tem falado para nós. Então, como pastor, eu gostaria de dizer para vocês que a falta de intimidade, a falta de prática com as Sagradas Escrituras faz com que cada um dos leitores que não tem assiduidade, não tem constância, não tem uma rotina, sistematicamente não lê a palavra de Deus, significa dizer que você estará sempre distante de conhecer cada vez mais esse Deus maravilhoso. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o nosso desejo é que vocês aprendam a ler as Sagradas Escrituras, para quando alguém perguntar como você lê a Bíblia, e você possa dizer com seu coração, sem medo de errar: eu leio com constância, eu leio com propósito, eu faço reflexão, e mais do que isso, eu dedico uma parte da minha vida para ler a palavra de Deus. Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.